17, se não estou enganada. Então, mais ou menos vocês vão ter ali um tempinho de 10 minutos, vocês irão apresentar tanto o plano de aula que vocês fizeram, quanto então o relato de implementação. Então, nesses 10 minutos, aí acho que é um tempo suficiente, caso precise um pouquinho mais, também é tranquilo, porque são só 7 integrantes. Depois eu vou falar da apresentação, mas vou esperar os demais entrar, né, para a apresentação da semana que vem. Eu estendi os prazos, né, para a prof. Sheila, que não estava semana passada, então ficou agora até dia 20, né? Acho que, inclusive, deixa eu só dar uma olhada aqui na turma do Class. Eu acho que eu já recebi os planos. Deixa eu conferir. Ah, ainda não. Aqui eu recebi da prof. Rita Mari e Ana Cláudia, que fizeram juntos, e o professor Denarci. Mas então tem até semana que vem ainda para estar postando. E aí, se precisar, ainda a gente estende um tempinho a mais, porque até o processo burocrático da UniOeste emitir a certificação e vocês receber. Então, até isso acontecer, até vocês receberem a certificação, eu vou manter o Class e vou manter o grupo no WhatsApp, então, assim, para conversas, caso necessário. Daí depois, se achar necessário, a gente desmancha o grupo, né? Tendo em vista que a gente tem, professor deve ter mais de 15 grupos só de escola, mais ou menos. Então, assim, hoje ainda eu quero apresentar algumas tecnologias que não deu tempo de apresentar na semana passada. E aí a gente tira dúvidas, explica sobre a apresentação, então vai ser esse momento na aula de hoje. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Uhum. Então, assim, o nosso último, lembrando que esse material é todo de vocês, depois ele tem disponível no Class, ele está o link no grupo do WhatsApp, então que é um material que vocês podem estar guardando, né? Tipo, salvando nos favoritos, e aí toda vez que quiser, às vezes, alguma tecnologia que se encaixe um determinado conteúdo, aqui está um leque de opções que vocês podem experienciar e utilizar em sala de aula. Então, dando sequência, eu quero mostrar para vocês esse simulador para descobrir a escala de diferentes coisas do universo, desde micróbios até planetas inteiros. Então, deixa eu copiar esse link aqui. Então, aqui eu venho em Start, explorar. Ele demora a carregar um pouquinho. Então, aqui para quem trabalha com escala, ou até sétimo ano, por exemplo, trabalha com escala. Ou no nono ano, quando a gente trabalha a parte de notação científica, por exemplo, olha, tem um barulhinho de fundo, dá até para tirar. Nós podemos então estar mostrando esse site. Então, olha só, aqui embaixo tem como se fosse uma aba que eu consigo rolar tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí, à medida que eu vou diminuindo, ó, aqui está 10 na menos 7 metros. Então, seria o comprimento de alguma do quê? Então, aqui, ó, tem do HIV, do DNA, né? Então, conforme eu vou reduzindo, eu vou passando por alguns determinados objetos. Ó, para baixo. Olha só, comprimento de um Planck, deixa eu voltar aqui, menorzinho. Massa quântica, e aí eu venho, ó, se eu vou puxando, ele vai aparecendo as imagens que aproximam mais ou menos o tamanho de cada objeto. Então, assim, para o aluno ter noção, tanto quando eu trabalho em notação científica com os expoentes negativos ou com os expoentes positivos. Então, aqui, ó, eu estou indo no 10 na menos 5. Tem muita coisa. Formiga, isso em metros, né? Ó, aí ele começa a parte positiva. Estátua da Liberdade, Titanic, a Pirâmide de Gizé. E aí começa os planetas, ó, 10 elevado à quinta.
tamanho dos planetas. Ó, aqui mostrou até a distância da Terra e do Sol. E assim vai. Então, é um material para vocês estarem explorando. Deixa eu já até, inclusive, postar aqui os links das atividades de hoje. Daí, se vocês quiserem ir acompanhando também já. Então, o primeiro lá é o da escala. Também bacana para trabalhar com escala, notação científica. Esse aqui ele é mais gamificado, assim, no sentido estilo Matific, assim, né? Mas ele tem uma diversidade de jogos, jogo de forca, quebra-cabeça, ligue pontos, então que é o DigiPlus. Deixa eu abrir aqui. Ele também é mais assim para ensino fundamental, anos ali sexto, sétimo, por ele ser bem gamificado, assim, é um sexto ano, né? Que fica interessante trabalhar com as atividades. Então, aqui, ó, tem alfabeto, ciência, geografia, né? Eu venho aqui na parte de matemática, e aí ele traz algumas opções, olha só. Desde ligar os pontos, por exemplo, essa figura aqui acho que é um pato. Conforme eu vou respondendo as questões, olha só, eu vou conseguindo então construir a minha figura, né? Então, é uma atividade que dá para os alunos enviar o link, por exemplo, no Class, e aí eles fazer então a atividade ali virtualmente. Deixa eu voltar. Então, de maneira geral, ó, esse das pirâmides é interessante. Eu gosto de trabalhar com esse da sequência das pirâmides, para os alunos entender as determinadas operações, né? Então, aqui eu sei que para mim conseguir o valor A, eu tenho que somar os dois abaixo. E aí, então, por exemplo, se eu não tenho, né, eu vou trabalhar aqui com adição e com multiplicação. 1 mais qual número que dá 4? E assim vou construindo a minha pirâmide até a verificação final. Então, caso vocês não conheciam esse, ó, o triângulo mágico, disputa dos pênaltis, aqui, ó. Esse é gamificado no sentido assim, o aluno do sexto ano, por exemplo, né, responde a operação, e aí, no caso, vai ser o chute ao gol, se ele vai acertar ou não. Tem um tempo para isso, vamos dizer, por exemplo, 81, resposta certa. E assim eu vou preenchendo, respondendo, e eu vou saber quantos gols, por exemplo, eu vou ter. Vou marcar aqui um número aleatório, 98. Errou. E assim vai. Deixa eu voltar. Ver o que mais. Então, ó, eu tô na metade do site aqui na parte de matemática, então tem bastante coisa gamificada aqui que dá para ser utilizada. Vou descendo. E aí tem para outros componentes também. Assim como vocês podem compartilhar esse material com o professor de geografia, inglês, ciências, tá? Então, esse é o DigiPlus. Depois, na sequência, também ele é mais lúdico, né? Educa Jogos é o nome. Deixa eu abrir aqui com vocês. Ó, então ele tem, deixa eu vir aqui nas categorias. Tem alfabeto, tem de multiplicação em si, tem de tabuada. E aqui em cima, ó, então tem os jogos. Deixa eu fechando esses anúncios. Nos jogos dele aparece aqui desde atividades de língua portuguesa para completar palavras. Deixa eu ver aqui para separar por disciplinas. A grade. Top da semana, aqui do lado aparece então
Top da semana. O mais acessado essa semana foi multiplicação. Vamos dar uma olhada então o que que tem de multiplicação. Nível 1, 2, 3. Vamos clicar aqui. Segundo nível, por exemplo. E aí, ó. É, a princípio, ele é 3 vezes 6. Tem um tempo ali para resolução. Se eu marcar uma resposta errada, vamos ver aqui. Ele marca, ó, tentativa uma ali em cima, erro um. Então, essa aqui é uma multiplicação normal. Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos em jogos. Vamos ver quantidade da soma. Conte as bolas de futebol que estão dentro de cada quadrado, preencha o campo vazio, some 2 unidades ali da bola. Vamos dar uma olhada aqui no jogar. Então, vou fazer a verificação, somar a quantidade. Então, esse é bem sexto ano mesmo. 2, 4, 6, 8, 9, mais 8. Sei lá, vou errar o número. Então, ele aparece ali a resposta incorreta, tá? Então, mais para sexto ano mesmo, então, simples e, porém, gamificado, assim, onde que os alunos gostam. Projeta no Educatron, né? Trabalha com alguns conteúdos e reforça, então, via tecnologia. Educajogos. Mentalidades Matemáticas é uma plataforma que desenvolve, então, trabalho e aprendizado de matemática. Então, vamos dar uma olhadinha especificamente, então, de matemática esse. Vamos ver se eu coloquei gravar. Já. Então, aqui, ó, confira as atividades. Então, aqui eu tenho por ano, série, tenho as unidades temática e tenho os objetos de conhecimento. Por exemplo, vamos colocar lá, sexto ano, geometria, por exemplo, e aí objetos de conhecimento dentro de geometria, figuras geométricas espaciais, por exemplo. Então, olha só. Então, ele abre aqui as opções disponíveis que eu tenho para esses temas que eu escolhi. Vamos dar uma olhada no primeiro aqui, esqueleto dos sólidos. Ó, então, ele tem um material aqui que eu consigo estar trabalhando. É como se fosse um mapa mental, né? Deixa eu voltar. Vamos colocar um aqui, ensino médio, terceiro ano, geometria. Vamos deixar o mesmo geometria. Vou dar uma olhada nesse aqui. Ó, esse aqui tem as instruções. Meu coração não é Yukbed, não sei se é essa a pronúncia. Aí, qual a área desta forma? Isso para introduzir. Qual é o perímetro, quantos paralelogramos, quantos triângulos, quantos hexágonos. E aí eu venho para a atividade. Então, tá aqui a figura e aí a atividade embaixo. Então, algumas ele apresenta como um mapa mental, igual esse aqui de um desafio, tem uma atividade, né, organizada em formato de mapa mental, e aí as possíveis perguntas. Igual essa daqui também tem as perguntinhas embaixo. Então, essas atividades, mentalidades matemáticas, no sentido de mapa com uma atividade prática visual. Fui fechando. Escola Game, site gratuito, é um site que dá para usar a partir dos 5 anos. Então, vamos dar uma olhada aqui para o ensino fundamental, o que que a gente consegue utilizar. Escola Game, o nome.
Então, aqui, tem os componentes do lado esquerdo, ciências, arte, educação física. Vamos dar uma olhada aqui na matemática. E aí, na matemática, eu tenho os estruturantes, números, grandezas e medidas, geometria e álgebra. Vamos dar uma olhada aqui, geometria, por exemplo. Só abriu das competências, deixa eu dar uma olhada diferente. Abrir números. Deixa eu conferir, estou clicando de novo aqui em números. Tá. Material dourado, operação pirata, algoritmos romanos. Então, ele é bem gamificado também, estilo Matfic. Vamos dar uma olhada aqui nesse antecessor e sucessor, por exemplo. Play. Tirar o som. Tá, antecessor e sucessor, jogar. Tem uma explicação do que é cada um, nível fácil, nível difícil. Vamos escolher aqui. Difícil, por exemplo. E aí começou. Pule no sucessor de 44 mais 40. Então, faria soma e encontraria qual que é o meu sucessor. Movo. Conseguindo mover. Deixa eu ver se é com a seta. Ah, aqui, ó. O mouse embaixo. Sei lá, por exemplo, vou marcar 90. Então, movimentei ali, errei. Então, com o mouse mesmo, aqui embaixo, onde eu preciso fazer a movimentação, ó, pule no sucessor de 15 menos 6. Sei lá, marquei lá 5. Então, tem as fases, a quantidade de acerto, a quantidade de erros. Então, aqui é um exemplo apenas. Então, no Escola Games, ó, eu vim aqui em jogos educativos. Aí, aqui embaixo, ó, tem o componente, cliquei em matemática. E aí ele apareceu de maneira geral as opções que eu tenho. Quinto ano, mas algumas atividades dá para usar sexto ano, né? Tipo, sucessor, antecessor, é um conteúdo que a gente trabalha logo no início do trimestre, do sexto. Então, alguma atividade dessa também pode estar disponível, então, para a gente utilizar em sala. Então, aqui tem vários conteúdos de maneira geral, ó, malha quadriculada, desenhos simétricos, e aí finaliza esse. Racha Cuca, né? Jogos online de problemas de lógica. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui tem as opções, ó. Lógica, que aparece ali, problemas de lógica, palavras. Aqui na parte do. Pode trabalhar no componente português. Nossa, é muito anúncio. Raciocínio. Então, tem ali quebra-cabeça, Roblox, Tangram. Vamos dar uma olhada aqui nesse Tangram. Jogos de raciocínio. Ó, é bem legal. Por exemplo, eu escolho uma dessas figuras e aí então eu vou ter as minhas pecinhas do Tangram e eu vou tentar montar a minha peça. Olha só, a peça está aqui, né? Como vocês podem fazer para enviar para o Class? Copie o link, né? Cada aluno vai ter um link, cada aluno vai estar fazendo a sua atividade em si. Então, e aqui eu vou colocando as figurinhas, girando.
Até eu achar que vai encaixar corretamente. Estou colocando aqui aleatoriamente, né, no sentido para o aluno trabalhar com essa noção de qual figura poderia estar em qual parte do objeto, tá? Então, aqui, ó, como jogar, ele tem a explicação, girar a peça, conta a história do Tangram, a aplicação e aqui outras figuras relacionadas ao Tangram. Então, aqui para o Tangram, eu vim aqui em raciocínio, Tangram. Mas aí eu tenho jogos de paciência, jogos de maneira geral, passatempo. E aí, de maneira geral, a gente explora, né? Vê o que pode se encaixar na nossa aula. Um jogo, esse do Tangram, por exemplo, uma atividade interessante também, né? Quando trabalha ali com as figuras planas e introduz mesmo a parte de geometria. Então, racha a cuca. Esse laboratório virtual de matemática, eu abri aqui, na Universidade Unijuí, então é destinado especificamente para a área de matemática mesmo. Então aqui eu tenho, ó, anos iniciais, jogo MatGo, do sexto ao nono ano, modelagem, ensino médio, estatística com Excel, apps de geometria, matemática na graduação. Olha só, primeiro eu vou mostrar esse do ensino médio, que tem uns materiais que dá para trabalhar, inclusive, com educação financeira, matemática financeira. Então, ó, quando eu clico aqui em matemática financeira, ele traz umas opções, inclusive, de tabelas do Excel, em que vocês podem estar trabalhando com os alunos, por exemplo, se eu estou trabalhando essa parte aqui de calcular taxa sobre saldo devedor, por exemplo, ou cálculo de parcelas fixas para um financiamento. Vamos dar uma olhada aqui, abrir um. Ó, aí ele baixa as planilhas do Excel mesmo. E aí, a partir dos dados fictícios ou não fictícios em si, né? Olha só, valor à vista, valor de entrada, taxa mensal, quantidade de parcelas. Então, aqui eu habilito, né, edição e eu consigo então estar trabalhando toda essa matemática financeira desde a parte mais básica, né, até quando vocês forem trabalhar ali com os valores de VA, né, valor da parcela, a parte de juros compostos. Então, aqui um exemplo de para trabalhar, inclusive, dentro da educação financeira. Então, eu vim aqui no ensino médio e cliquei em matemática financeira. Eu tenho essas opções e que qualquer um que vocês clicar, né, vai baixar o link do Excel dentro do computador mesmo de vocês. Deixa eu voltar aqui. E ainda ensino médio, ó, tem outros conteúdos aqui para se trabalhar. Vamos dar uma olhada nesse geometria espacial. Ah, aqui provavelmente vou ter que baixar. Prismas. O que que tem de prismas daí? Cliquei em prisma hexagonal, por exemplo. Ó, aí ele mostra a área da base, área lateral, área total, volume. E aí, inclusive, ó, ele já traz a fórmula. Só eu colocar as medidas de lado, altura e vou calcular o meu volume. Então, bem interessante. Terceiro ano, né, que trabalha agora, se não me engano. Eu não tenho terceiro, mas eu vi os professores de recomposição falando em trabalhar, então, essa questão de geometria espacial. Tem tanto a parte 1 quanto a 2 aqui. E outros conteúdos. Se eu voltar, ó, vamos dar uma olhada nesse modelagem aqui. Ele traz algumas simulações. Ó, peso de tubo concreto, tem alguns artigos de modelagem matemática, tem um modelo de engenharia elétrica, ângulo de visão, volume em tanque, tijolo vazado. Então, algumas aplicações aqui mesmo no ato de modelar. E aqui, se eu venho de sexta ao nono, então tenho as opções aqui que eu posso estar trabalhando de conteúdos para ensino fundamental. Vamos abrir esse aqui, Viajando com a Matemática. Então, fuso horário,
clique sobre um dos aviões. Tempo de voo, clique numa sacola, por exemplo. Vamos ver aqui. Altitude. Olha, ele trabalha com as opções de altitude, longitude, conforme o valor que eu for colocando aqui, né? O avião ele vai fazer esse determinado trajeto. As horas também, deixa eu ver o que mais que ele trabalha. Tá. Tempo de voo, altitude, variação de temperatura, saldo bancário. Então, isso em Viajando na Matemática, com a matemática, mas tem outros conteúdos aqui. Então, esse é um site específico dessa universidade que organizou esses objetos de aprendizagem, então, relacionados à matemática. Esse aqui eu não consigo mais abrir no meu computador. Não sei se é alguma configuração minha, mas eu vou mostrar e enviar o link para vocês porque ele é bem interessante e quem sabe eu não sei mexer nas minhas configurações aqui. Por exemplo, ó, se eu entro em decifrando gráficos e tabelas, ele diz aqui que eu não tenho instalado esse, não é compatível. Aí eu tentei mexer para mostrar para vocês, não consegui. Mas o link está ali, porque talvez vocês consigam. Eu não consegui, tá? Mas é também, ele trabalha, ele tem o mesmo estilo do outro, inclusive é da universidade também. E aí ele apresenta esses objetos de aprendizagem, então, relacionados à matemática. Ó. Então, tem esses modelinhos aqui. Aí um sobre tabuada, e aí aqui tem para a gente fazer em relação a um determinado tempo. Tipo, eu estou cronometrando um tempo, vamos ver quantas questões que o meu aluno conseguiria responder e acertar. Então, aqui tem as tabuadas, daí tem, ó, teste de tempo em 100 segundos. Quantas questões eu conseguiria? Diploma da tabuada. Então, vamos dar uma olhada aqui esse dos 100 segundos. Então, quantas perguntas consegue responder dentro de 100 segundos? Faça o teste. Então, ali é a pessoa que acertou mais hoje, o desse ano. E aí eu começo. Olha que esse barulhinho. E aí, ó, 0 vezes 1. Ah, errei, por exemplo. E assim vai. Ele já mostrou que Deus mostrou a resposta certa, né? Que eu errei, e assim vai seguindo. Aqui para vocês fazerem um teste, por exemplo, até para diagnóstica, para vocês terem noção a quantidade que os alunos conseguiriam responder em um determinado tempo, quando eles trabalham sob pressão. Eu tenho um tempo. Né? Então, uma atividade que vocês podem estar integrando aí nas aulas. Então, a parte de tabuada mesmo no geral. Ele envolve os tipos de tabuada, inclusive dá para escolher a qual você quer trabalhar naquela aula. Esse daqui, conteúdos com imagens e outros materiais interativos, Attractor. Então, ele tem aqui ó, os temas matemáticos, área de matemática, tem os outros tópicos. Então, aqui, se eu vim aqui, por exemplo, em temas, aí ele traz algumas páginas, a volta da roda, adivinhas com números, algoritmos de controle, a forma e os números. Inclusive, eu achei esse site assim mais até para trabalho de ensino médio, que olhando as ilustrações aqui, as animações de maneira geral, elas exigem mais raciocínio, né? Então, curvatura e torção, por exemplo, até trabalhar a parte de física, tem aqui, ó, dinâmica de função gama de Euler, então até conteúdos, inclusive, de ensino superior. O PI, vamos dar uma olhada nesse aqui. Então, escolho uma sequência de algarismos. Aqui é como se fosse um desafio. Consegue encontrar uma sequência que escolheu, daí eu vou preencher um formulário. Ele está
contando, por exemplo, como se fosse um plano, uma sequência didática, aqui no caso de 2 aulas, como que eu poderia trabalhar com esse conteúdo aqui, pi. Daí tem, ó, pesquisa em número pi, o seu nome pi, listagem, conhecendo melhor. Então tem aqui os subconteúdos, vamos dizer assim, relacionado a esse determinado tema. Vamos dar uma olhadinha em mais um aqui, por exemplo, nesse primeiro. Ou, deixa eu voltar. Eu vim aqui em temas, né? Então, eu posso vir aqui também em áreas da matemática. Aí, se eu clicar na subcategoria, eu posso escolher, por exemplo, de geometria. Ó, os de geometria, então, apareceu quais são os conteúdos aqui para trabalhar. Isometria, semelhança, projeção, trigonometria. Vamos dar uma olhada nesse. Para trigonometria, eu tenho lei dos senos, teorema de Pitágoras, matemática sem palavras. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Aí tem os subtópicos também para cada um. Seno, vamos dar uma olhada no primeiro. Olha, ele tem o passo a passo do que eu preciso fazer. Conforme eu vou modificando aqui o passo 1, passo 2 e passo 3, ele vai fazendo a demonstração, a ilustração aqui para nós. E tem as instruções. Ó, ele explica certinho como proceder em cada um para a gente saber utilizar. Então, esse é o Attractor. Estamos finalizando. De tecnologias era isso. Aí também não sei se vocês conhecem, porque eu quando vou montar atividades, eu gosto de utilizar os livros didáticos assim variados de diversos autores para montar um rol de atividades. Então aqui, não sei se vocês já conhecem esse acervo de matemática, então aqui eu tenho vários livros que eu posso estar baixando. É um site organizado. Peraí que eu copiei. Um site organizado pelo professor Leonardo. Então, ele tem coleção de livros desde os mais novos até os mais antigos. Tem da educação básica, de maneira geral, né? De educação infantil, no caso, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Então, aqui eu vou rolando e mostrando a diversidade. Tem alguns mais atualizados, tipo a conquista da matemática. Aqui em Laranjeiras é o que se utiliza, acredito que de maneira geral no núcleo, né, ainda esteja esse a conquista da matemática. Aí tem os mais antigos, ó, vai aparecendo aqui, ó, 2020. Tem as coleções do ensino médio, que dá para baixar. Esse aqui é bem bom do ensino médio. Então, um site, né, de acervo aí para vocês também estarem incrementando. E aí, os dois últimos, para finalizar essa parte, não sei se vocês já viram, não se relaciona especificamente ao conteúdo de matemática, né? Mas é legal vocês fazer, por exemplo, uma atividade dessa de início de ano, que é você escrever uma carta para o seu futuro. Então, vamos colocar aqui só para vocês darem uma olhada. Então, ó, aqui eu consigo escrever essa carta, né? E aí eu vou escolher uma data, por exemplo, se eu quero entregar daqui 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E aí a opção eu tenho aqui de deixar público, público mais anônimo ou privado. E aí eu vou colocar então o e-mail que essa pessoa vai receber. Por exemplo, sei lá, vou programar uma aqui. Escrevi uma carta, né? E aí o meu aluno vai conseguir olhar, o mínimo é 6 meses, tá?
e aí o máximo que tem 10 anos. Mas vamos ver aqui da data. Ó, eu consigo, inclusive, por exemplo, se eu quero que meu aluno leia no último dia de aula, 19, eu acho, né? Que nós 2025. Olha só, consegui. Vou deixar aqui público mais anônimo. E aí eu venho em enviar. Então o dia. Ah, tem o detalhe. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo @escola. E aí não precisa pagar. Tô entrando ali pelo nosso acesso @escola. Tá. Deixa eu ver se agora eu consigo enviar. Esperar traduzir para o português. Ah, tem a opção de data ou aniversário ali, agora que eu vi também. Deixa pro dia 19. 2025. Já tá o meu e-mail agora. Certifique-se de receber a sua carta neste e-mail. E aí vamos ver se eu consigo enviar. Nossa, eu tenho que pagar até nisso. É, tem que fazer o pagamento. Ah, porque esse eu recebi em um Formadores em Ação, não lembro no qual que eu participei, acho que foi ano passado. E aí eles enviaram o link para nós, mas acreditei que por ser @escola nós conseguíamos, né, o pacote. Mas depois eu confirmo e eu aviso para vocês, caso tenham ideias aí para envolver a experiência com os alunos. E por fim, esse aqui, que é uma rota das carreiras, né? Por exemplo, para alunos do terceiro ano ali, buscando vestibulares, ou alunos do segundo ano que vão entrar ano que vem para a reta final. Então, se eles têm alguma noção de qual carreira, né, utilizar. E aí, essa carreira, a partir de perguntas que eles vão respondendo com exemplos do cotidiano, para se identificar, em qual carreira, em qual área eu consigo me encaixar. O que que aconteceu? Será que é uma internet? Abri diferente. Acho que é minha internet mesmo que tá um pouquinho lenta, mas vamos ver se vai abrir. Hum, não vai abrir esse último. Enfim, o material está aqui, né? Caso vocês tenham também interesse de dar uma olhada, é umas perguntinhas rápidas, né? Com acesso ali, conforme vai respondendo, o site mesmo vai destinando a determinadas áreas. Então, sobre tecnologias, era isso. Aí eu vou deixar vocês 20 minutinhos, né, para acessar esse material, igual vocês fazem em todos os encontros. Então, aqui, ó, desde o 18 de agosto. Então, hoje é o nosso último dia aqui, ó, 13/10. Vocês vão escolher, então, desses links que eu enviei no grupo do WhatsApp e ter esse momento agora para experienciar algum específico. E aí vocês vão preencher aqui, incluir uma possível tecnologia, qual conteúdo matemático que vocês pensaram em trabalhar abordando essa tecnologia, e aí comentar o que que ela teria de limitação, o que que eu tenho que tomar cuidado ao utilizar ela, quais poderiam ser as possibilidades pedagógicas, tá? Então, vou enviar de novo aqui esse link
E aí nós ficamos até às 7 horas, mais ou menos, fazendo essa atividade. E daí depois eu quero explicar sobre a semana que vem, na apresentação. Então, esse aqui é o último dia que vocês vão preencher. Então, eu fico por aqui, desligo o meu microfone. Mais dúvidas ao acessar alguma dessas tecnologias ou quiserem perguntar algo específico, da apresentação ou não específico, também fiquem à vontade. Senão, nós retornamos daí às 7 horas daí para verificar o que vocês incluíram ali no Experienciar Tecnologias.